fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o secretário de Obras da cidade de Contagem, na região metropolitana, o senhor João Batista Mares Guia, ele que também foi ex-candidato a governador de Minas Gerais nas eleições de 2018. Senhor João Batista, um bom dia para o senhor, obrigado aí por aceitar o convite e vir aqui ao Café com Política. Bom dia, Léo, bom dia, Thalita, muito obrigado pelo convite. João Batista, a gente começa falando sobre as suas primeiras ações na Secretaria de Obras em Contagem e tem esse programa aí, Obra na Rua é Rápida, é Sua. Como que tem sido desenvolvido esse trabalho lá na Secretaria? Uma curiosidade também é se o senhor tem conseguido colocar as suas ideias que o senhor tinha pensado talvez para o Estado, mas também em ações na cidade de Contagem. Sim, tem colocado com muita facilidade devido à identificação de ideias, de propósitos com o prefeito Alex de Freitas. Quando assumi a secretaria, no mês de janeiro, encontrei em desenvolvimento, na etapa de projetos, um amplo programa de obras estruturantes, sobretudo na área de mobilidade urbana e alguma coisa na área de saneamento. Os investimentos alcançam a cifra impressionante de algo próximo de R$1 bilhão. Sim. São 4 terminais de ônibus, são 3 ampliações de viadutos, um viaduto novo, término de um viaduto que estava parado há quase 5 anos e obras estruturantes tipo o corredor leste-oeste, o corredor norte-sul, o corredor ressaca, para melhorar a mobilidade urbana e a integração entre as várias regiões de Contagem. O que faltava? Faltava exatamente um programa do tipo Obra na Rua é Rápida, é Sua, que nós temos em todo o território de Contagem, nas 8 regiões, problemas de drenagem, alagamento na porta de uma casa, num quarteirão, situações de inundação com chuvas mais torrenciais, eventualmente recorrentes, problema de declividade de terreno que demanda escadaria, corrimão, problema de drenagem de becos. O beco é muito usado em Nova Contagem, no Eldorado, como um meio de trânsito de pedestres dentro do próprio bairro. Então nós temos uma demanda imensa de pequenas obras, drenagem, a área de defesa civil, de segurança das pessoas, essa área de becos, escadarias, colocação de corrimões, asfaltamento de pequenos trechos de ruas, tapa-buraco e tudo mais. É uma enormidade de demandas e, sobretudo, reurbanização ou urbanização pela primeira vez de conjuntos de becos dentro de áreas de favelas que são resultado de ocupações muito antigas ou mais recentes. Somente revitalização de pequenas favelas com uma multiplicidade de becos maiores e becos menores transversais, nós temos 30 situações como essas em Contagem, onde moram centenas de famílias em cada um desses aglomerados urbanos, de topografia muito acidentada e um padrão de habitabilidade muito baixo, em função da ausência total de infraestruturas e de serviços urbanos também. Secretário, desculpa só interromper o senhor, mas já aproveitando essa fala do senhor, em novembro do ano passado, o Daniel Carvalho, né, que é um vereador da cidade de Contagem, fez um alerta sobre a dívida do Estado em relação à cidade de Contagem. A gente sabe que o Estado está vivendo uma situação financeira muito complicada, né, que vem se estendendo ao longo dos últimos governos, inclusive em relação aos repasses com os municípios. Mas o senhor fala nesse investimento muito alto. De onde vem esse dinheiro? O que salva a Contagem, ao contrário do que ocorre com um grande número de municípios de maior porte no Brasil, foi o fato da decisão corajosa da Câmara Municipal e do prefeito Alex de Freitas de cobrar o IPTU. Isso gera muita incompreensão entre segmentos importantes da população em Contagem, porque tradicionalmente durante décadas, seja o PMDB, seja o PSDB, seja o PT, seja o PCdoB, praticou-se populismo fiscal, irresponsabilidade fiscal, irresponsabilidade política, induzindo a população ao equívoco de imaginar que é possível desenvolver a cidade, fazer obras de complexidade, melhorar a qualidade de vida, manter os serviços urbanos sem cobrar o IPTU. Então o IPTU passou a ser cobrado a partir do ano 1 do governo Alex de Freitas. Claro que gerou resistência e incompreensão, mas agora, com as obras estruturantes de grande porte, que já começaram várias delas, e nos próximos 3 meses nós vamos soltar
todas as demais, porque terminam as licitações e assinamos os contratos. E mais esse programa de obras, Obra na Rua, é rápida, é sua, que são 20 milhões de reais esse ano, 200 obras. No ano que vem, mais 20 milhões, 200 obras. Se não fosse a receita do IPTU, isto tudo seria impossível. Então é com a receita do IPTU, com o dinheiro do IPTU cobrado. O IPTU também, tem também do orçamento que as receitas de contagem na área do ICMS são ponderáveis. Agora, a retenção pelo governo do estado, que foi praticada ao longo do governo Pimentel do PT e nos 2 ou 3 primeiros meses do governo atual, isto agora entra numa etapa construtiva de negociação do governo do estado com as prefeituras, a situação tende a se normalizar. Tanto é que a relação da prefeitura com o governo do estado, eu mesmo estive recentemente com o governador Romeu Zema, que foi extremamente receptivo e gentil, conversamos a respeito inclusive de obras, ele colocou-me em contato direto com o secretário de Estado de Infraestrutura e no próximo dia 25 às 5:30 da tarde temos uma reunião para tratar de um pacote que pode resultar em 80 milhões de reais em obras, estado, município em parceria, cujos recursos não demandam mais aporte financeiro do estado, que tem uma grande contrapartida federal, para que nós então façamos uma gestão compartilhada dessas obras. Portanto, a relação governo de Minas, prefeitura de Contagem está muito bem e vai continuar muito bem. Secretário, desculpa, Léo, mas é só pra gente pedir uma pergunta aqui que chegou de um ouvinte nosso, o ouvinte Paulo, aproveitando que o senhor tem falado sobre obras. Ele gostaria de saber do senhor sobre as obras do bairro Cabral, também a construção do Cefet, que era prevista para terminar em 2012 e está parada. O terminal de ônibus da Praça do Sol, em frente ao shopping, e sobre o viaduto da Avenida das Américas. O senhor falou em terminal de ônibus, né? Terminal de ônibus já está em construção acelerada, o terminal de ônibus da Ressaca, exatamente esse que o ouvinte registrava. Agora, no mês de junho, nós começamos o terminal de ônibus da sede, junto da Via Expressa, e no segundo semestre nós terminaremos o projeto e abriremos a licitação para a construção do terminal de ônibus Darcy Ribeiro em Nova Contagem. Então os terminais de ônibus estão em fase avançada, inclusive o da Ressaca em obras. O famoso viaduto das Américas, que transpõe a Avenida Severino Balesteros na Ressaca, que teve erro de projeto, de concepção e ficou parado durante 5 anos. Qualquer um que passar lá agora vai ver que as faixas das vias de mão, tanto no sentido Pampulha, de mão, tanto no sentido Ceasa, já estão sendo abertas com capeamento asfáltico. Está sendo feita agora uma grande drenagem que vai permitir a aceleração das obras do viaduto e falta a CEMIG deslocar vários postes para que nós possamos fazer a via de acesso do viaduto à própria via Severino Balesteros. 31 de julho deste ano, o viaduto estará completamente concluído e aberto em todos os sentidos para a utilização. Secretário, um assunto que a gente tem acompanhado aí desde o início da administração do Alex é aquela questão das ocupações. A gente viu, o prefeito fez muitas promessas em relação àquela ocupação que estava no terreno do Ceasa e foi retirado. Foi prometido que seria construídas aí, né, casas populares ou apartamentos, aluguel social, e depois os próprios moradores, esses próprios ocupantes aí disseram que isso não estava sendo cumprido. Como que está atualmente hoje essas ocupações que tanto atormentam aí a população de Contagem? Por um lado, nós temos o cuidado de não permitir novas ocupações, que quando você tem uma nova ocupação, ela ocupa, por assim dizer, beira de córrego, você não tem como colocar saneamento, você não tem como colocar drenagem, você não tem como colocar investimentos em contenção de erosão, são investimentos altíssimos. E esses recursos acabam sendo retirados de onde? Da revitalização, da reurbanização, da melhoria das condições de vida das populações que já estão há muito tempo em vilas e favelas e em becos, como eu descrevi aqui há pouco, que é uma situação de pobreza e de miséria, às vezes de tipo africano, que não tenha nada. É impressionante, eu faço visitas agora mesmo, vou sair daqui, eu vou ao Morro do Cabrito, que é o ponto mais alto da região da Ressaca, junto da BR-040, que é um lugar que quem olhasse diria é impossível alguém viver aqui. Só que eles estão lá há 35 anos e nós urbanizamos tudo, inclusive com vias asfaltadas, com LED sendo instalado, com escadarias, com corrimão, com drenagem, com tudo. As pessoas não acreditavam. Isso nós estamos fazendo em vários lugares em Contagem. Como vamos fazer em Nova Contagem, a revitalização de 44 conjuntos de escadarias e becos.
que a população usa muito o beco e a escadaria pela declividade, a topografia do terreno, naquele entorno da penitenciária em Nova Contagem, e esses são os invisíveis para as administrações, sejam administrações do PCdoB, do PT, do PSDB, essas populações não eram vistas, ou eram vistas mais ou menos em período eleitoral. Então nós estamos investindo prioritariamente, praticando equidade, redistribuição de renda por via indireta, através da redução da desigualdade urbana de condições de vida. E isso tudo com dinheiro do IPTU. É bom que o cidadão de Contagem saiba disso. Para onde está indo o dinheiro do IPTU? E tudo isso documentado, pode-se ver nas redes sociais, cada intervenção dessa. Daqui a pouco, lá no Morro do Cabrito, nós vamos filmar e mostrar a obra que está sendo feita lá. Depois eu vou para o Estrela d'Alva, que é o maior aglomerado de pobreza urbana que nós temos em Contagem, um dos maiores da região metropolitana, mostrar uma obra de defesa civil, de proteção da vida com contenção de encosta, que nós estamos fazendo lá. E vamos agora urbanizar aquela região toda. Secretário, Certo. o senhor disse que a relação do governo de Minas, do governador Romeu Zema, inclusive disse que esteve com ele recentemente, é uma boa relação com a prefeitura de Contagem. Mas o senhor, enquanto ex-candidato a governo de Minas, disputou pela rede, qual a avaliação do senhor sobre o governo feito por Romeu Zema? O que o senhor faria de diferente? O que eu reflito quando penso sobre o governo Zema? E se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente? Eu teria muitas outras opções? Poderia fazer diferente numa ou noutra questão, mas do ponto de vista da gestão econômica e financeira do Estado, o que o governo Romeu Zema está fazendo é o caminho correto. Primeiro, todos os governos hoje no Brasil, a começar dos governos estaduais, dependem crucialmente da reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, que é o primeiro grande passo estrutural para botar um fim na crise fiscal que assola o país e os estados e hipoteca os direitos das jovens e futuras gerações, que não teriam nenhuma expectativa de bem-estar se a reforma da Previdência não for feita, que ao contrário do que alguns dizem que são contra, a reforma da Previdência é urgente e fundamental para botar fim aos privilégios das elites das corporações estatais, com seus salários médios de 25, 30 mil reais por mês e que querem aposentar-se aos 50, 55 anos de idade, ganhando 25, 30, 35 mil reais por mês ao longo de toda a vida. Com a longevidade que temos, chegando aos 85 anos, as pessoas de classes médias, assim por diante. Então ela é fundamental. Ao mesmo tempo, a negociação da dívida pública do Estado com a União também está em andamento. Isto equacionado, haverá um prazo de carência para a retomada desse pagamento, com parcelas menores, com juros renegociados. Isto feito, aí fica o problema. E a retomada do crescimento econômico? Essa é a grande dificuldade, que é um problema nacional e em Minas agravado com essa catástrofe que a Vale do Rio Doce produz e reproduz entre nós, alastrando a crise a todo o setor mineratório e com comprometimento de receitas. Mas de um modo geral, eu acho que o cidadão mineiro deveria ter a paciência e a compreensão de entender que esse primeiro ano é um ano dificílimo, que depende muito mais do movimento federal da reforma da Previdência e o Congresso, para que os estados possam equacionar a sua situação. Eu, pelo menos, me coloco nessa posição. Até porque eu mesmo nesse momento, de alguma maneira indireta como cidadão, eu coopero com o governo Zema. Eu fui convidado por ele, pela secretária de Estado de Educação, recentemente, para compor o chamado Comitê Estratégico da Educação, do qual fazem parte a secretária. O senhor que é professor, né? A Cláudia Costin, o Cláudio Moura Castro e eu. É um convite honroso feito pelo governador, eu aceitei. Tivemos a primeira reunião recentemente, de 2 às 4 da tarde. O governador participou durante as 2 horas, perguntando, intervindo, anotando com grande interesse. E de 3 em 3 meses nós nos reuniremos para colaborar com a melhoria da qualidade da educação em Minas Gerais. 8h56. Secretária, a gente está indo para o fim do Café com Política, mas antes temos um quadro que chama de Bate Pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas. Bolsonaro. Crise, e ele mesmo é o maior fator gerador de crise. Ele e o círculo do clã familiar. Crise, crise e crise. Não é o que eu desejo. Sou brasileiro, quero o melhor para o nosso país, mas Bolsonaro é um fator de instabilidade permanente. Marina Silva. Marina Silva é uma grande figura humana, uma grande líder social e política, é a figura fundamental para a rede.
Nós queremos a continuação da rede como partido político. Temos oligarquias dentro da rede, temos clãs organizados de poder e domínio dentro da rede, mas com o tempo isso vai ser superado. Marina não tem aspiração eleitoral, mas quer ter um papel fundamental de liderança nacional da rede. Eu, pessoalmente, estou empenhado nisso. Futuro do Brasil. Eu vejo com não esperança ingênua. Eu vejo com esperança na ação. Isso que estamos fazendo, por exemplo, em Contagem, obra na rua, rápida, é sua, isso é esperança no Brasil. A reforma da Previdência é esperança no Brasil. Certo, nós recebemos aqui no Café com Política o secretário de Obras de Contagem, João Batista Mares Guia. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a vocês, é um prazer.